Unidade 4. Aspectos da Revolução Industrial no Brasil. Aula 14.1. Conteúdo: a Revolução Industrial na Europa. Habilidade: entender os processos históricos e as teorias sociais criadas no século XIX. Hoje a aula tá 10. Agora vamos para a nossa revisão do dia. Então, lembre-se que da última aula falamos sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil, ela está repleta de uma série de conjunturas, tanto nacionais quanto internacionais. As elites portuguesas queriam que o Brasil se tornasse uma nova colônia de Portugal, depois lá no século XIX. E as elites brasileiras não queriam ser subjugadas de novo a Portugal. E por trás de toda dessa trama estava a Inglaterra. A Inglaterra estava no período da Revolução Industrial, precisava vender os seus produtos. E aí como é que vai vender os seus produtos se o Brasil era de Portugal? Então precisa ajudar a romper os laços para ter mercado consumidor. Lembrem-se também da Guerra da Cisplatina. Aquela região após o Rio Grande do Sul pertencia ao Brasil, se chamava Província da Cisplatina. Aquela região falava e ainda fala espanhol. Veja, não tem nada a ver com a nossa cultura, no mínimo a língua. E aquele povo não se sentia parte do Império Brasileiro, se sentia mais para o Império Espanhol, preferia ser livre, até mesmo, quiçá, da Argentina. E a Argentina queria esse território também porque é um território estratégico. A entrada e saída para o Oceano Atlântico, a entrada e saída para o Rio da Prata. Então, era uma região estratégica. No conflito Brasil e Argentina, chega a grande juíza Inglaterra e vai mediar o conflito. Olha, agora nem Brasil nem Argentina. A gente vai colocar no meio um país, para que não tenha briga entre nenhum dos dois. Bota um país no meio, até mesmo geograficamente por aqui você não tem contato. Então, a Inglaterra vem com essa ideia fantástica para ela, e em vez dela explorar Brasil e Argentina, agora ela explora 3. Veja como a Inglaterra ela sempre vai estar trabalhando por trás da política internacional. Lembrem-se da cabanagem aqui no norte, onde as pessoas vieram aqui e se revoltaram contra essa estrutura política e social que estava aqui. Ou seja, a independência do Brasil ela vai ser permeada de vários aspectos que a gente conversou na aula anterior. Espero ter relembrado alguns pontos dos senhores. E agora vamos para o nosso desafio. Vamos lá. Você tem uma imagem, né? E aí vem a pergunta. Observe a imagem e identifique a grande necessidade da época da Revolução Industrial e faça uma comparação com as necessidades dos trabalhadores atuais. Está lá o trabalhador, tem correntes, tem uma frasezinha. Analisa, preste um pouquinho atenção na nossa aula e aí já a gente volta para conversar um pouquinho sobre o nosso desafio. Agora vamos para a nossa aula propriamente dita, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial. Revolução Industrial, lembro-me que o professor Leder vai falar sobre o conceito de revolução. Revolução é uma coisa maior do que revolta, é quando você quebra a estrutura, você muda de verdade. E aí a Revolução Industrial, você sente o eco dela até hoje. E isso está lá, 1700 e um bocadinho, até hoje você sente os ecos da Revolução Industrial, ok? Vamos agora destrinchar essa danada que é bacana. Hoje a aula é boa. Vamos lá para a nossa cartela. A Revolução Industrial na Europa, o período de transição das formas de produção, forma como a humanidade produz. Lembre-se que antigamente a gente produzia de forma artesanal. Então, as coisas, os produtos eram feitos de forma artesanal. Tava lá o sapateiro, ele iria fazer o seu produto, o sapato, de forma artesanal. Ele tinha suas ferramentas de trabalho e daqui, se ele pegasse esse sapato e vendesse para uma pessoa da Ásia daqui a 20 anos, quando ele encontrasse aquele sapato, ele olhar para aquele sapato e disse, olha, esse daqui fui eu que fiz, porque tem esse detalhezinho aqui, ó, na sola
essa costurazinha aqui que só eu faço. Veja, o trabalhador, ele se reconhece no produto final. Um sapateiro, por exemplo, ele se reconhece. Ele reconhece o trabalho dele ali. Depois a gente pula para a manufatura, aí começa a coisa. A manufatura, uma das grandes características vai ser a produção em etapas. Então, como assim, Felipe, uma produção em etapa? Cada trabalhador vai fazer uma parte do serviço. E aí, além da produção em etapa, cada trabalhador vai ser especialista em uma coisa. Veja, antigamente o sapateiro fazia toda a produção. Vai ver que até matava o boi para fazer o couro, curtir o couro, cortar o couro, fazer a forma do sapato. Todo o processo era o sapateiro. Agora não. Cada trabalhador terá a sua função. E isso aumenta a produtividade. Já vem o couro feito, um já fez o molde do sapato, o outro já cortou o couro, o outro vai grampear, ou seja, vai estar lá, cada etapa vai ter um trabalhador para fazer. E aí, por fim, vai ter a maquinofatura, que agora a gente vai trabalhar com máquinas. Então, veja que toda vez que a gente trabalha com as próprias mãos, em relação às máquinas produzem mais. Então, esse período da Revolução Industrial é a grande utilização de máquina. Nesse período, máquina a vapor, movida a vapor. Você tem, e mais para frente a gente mostra como o motor a vapor vai funcionar. Então, são essas 3 etapas para a gente entender o trabalho no período. O resultado foi a produção em larga escala e consequentes transformações socioeconômicas na Inglaterra. Olha a danadinha aqui que a gente sempre fala. A Inglaterra agora vai estar no cenário internacional. Comparando com a atualidade, é como se fosse os Estados Unidos. Veja que vira e mexe os Estados Unidos aparecem nas notícias. Nesse período, quem? Inglaterra. Veja, na nossa independência, a gente fala da Inglaterra, chegada da família real, Inglaterra. O reconhecimento da independência, Inglaterra, quem vai emprestar o dinheiro ao Brasil, Inglaterra, ou seja, a Inglaterra é a grande potência econômica, militar e industrial do período. O período de forte urbanização nos países. Então, nesse período, as pessoas estavam no campo. Quando chega a Revolução Industrial, as pessoas tendem a sair do campo e vão para as cidades em busca de trabalho. E aí as cidades começam a crescer, as cidades começam a se desenvolver, vão nascer mais cidades em busca de trabalho. Primeira Revolução Industrial, 1760 a 1850. Vejam, datas chaves para o Brasil, em especial aqui, ó. Máquina a vapor. A primeira Revolução Industrial ocorreu em meados do século XVIII e do século XIX. Sua principal característica foi o surgimento da mecanização, que operou significativas transformações em quase todos os setores da vida humana. Então veja, a Revolução Industrial é tão impactante para o momento que quase todos os setores da vida dos seres humanos vai ser sentido, vai ser abalado com a Revolução Industrial. A forma das pessoas se socializarem, a forma da pessoa trabalhar, a forma da pessoa procurar emprego, até mesmo de você comprar o produto, de fazer a matéria-prima para vender a fábrica, tudo vai mudar. Ou pelo menos quase tudo na vida vai se mudar. Agora, o trabalhador começa a perder a sua identidade ali no trabalho, como eu falei há pouco. Antes você reconhecia o seu trabalho no produto final. Agora é uma máquina que vai fazer isso. A gente está mudando o trabalho humano pelo trabalho de máquina. E aí, você, de novo, você não reconhece o seu trabalho ali. Isso vai dar o quê? Baixo salário. Baixo salário vai dar para você, porque agora não se precisa tanto do ser humano para fazer
o produto final. Você um sapato. Antes você precisava do ser humano lá. Agora veja, fazer o tecido. Vai ter os teais. O TA vai fazer a produção em larga escala e não precisa de tanto trabalhador quanto antes, que tinha o TA manual. Agora o TA movido a energia a vapor, ele vai produzir mais e com menos trabalhador. Ou seja, se precisa menos de você, o seu salário diminui, porque agora tem uma grande concorrência querendo a tua vaga. E se você não quiser, veja aí quantos tem aí para assumir o seu cargo. Então, quanto mais a máquina vai suprindo a necessidade, quanto mais a máquina vai substituindo o trabalho humano, o salário do operário vai diminuindo, ok? Agora vamos ver algumas imagens das máquinas a vapor do período lá da Revolução Industrial. A nossa próxima cartela está aqui, ó. Você vai ver as máquinas deste período, que eram máquinas a vapor. Você tem aí, ó, alguns modelos, vejam que eram máquinas grandes, e aí essas máquinas vão gerar energia para mover várias coisas, do tipo o trem, aqui a gente conhece aquelas Maria Fumaças, a máquina, as Maria Fumaça, aquelas locomotivas, os teais mecânicos, todos eles vão ser movidos a partir desses motores que aproveita a água se expandindo através de vapor, ok? Veja que é tudo grandona, ferro fundido, bacana. A máquina a vapor é o nome dado a qualquer motor que funcione pela transformação de energia térmica em energia mecânica, através da expansão do vapor de água. Então você tá lá, água friazinha, de boa, você tá lá, água fria, e aí você começa a esquentar a água. Quando essa água vira vapor, esse vapor cria-se uma energia, e essa energia faz com que as máquinas se movimentem. Já a gente tem um videozinho que mostra esse princípio. Mas me perdoe não saber desenhar bem. Um desenho bem simples de uma máquina a vapor, é um motor a vapor, mais ou menos assim, ó. Você tem uma tampa e você tem aqui, deixa eu pegar outra cozinha, um verde. Aqui você tem um escapezinho, um pito. Então você bota aqui embaixo, ó, H2O, que é a água, você bota aqui o fogo, e aí quando esse fogo começa a esquentar essa água, essa tampinha que está representada em vermelho começa a subir. Quando essa tampa chega no nível do pito, né, desse pitozinho aqui, ó, esse aqui, quando essa tampa sobe, chega no nível, sai o vaporzinho, logo essa tampa desce. E aí observe que começa a subir e descer, e aí você coloca um pistão aqui assim, ó. E aí esse pistão, por exemplo, consegue mover uma roda. Esse é o princípio da máquina a vapor. Mas vamos olhar, neste período houve a separação definitiva entre o capital, os donos dos meios de produção, e o trabalho é representado pelos assalariados. Vamos explicar aqui. Então, nesse período, houve a divisão dos donos do meio de produção. Quem é esse danadinho aqui? Donos dos meios de produção. Deixa eu botar uma cor melhor. Um amarelinho, acho que melhor. Aqui, ó. Donos dos meios de produção. Esse camaradinho aqui, a gente pode chamar ele de um nome genérico chamado burguês. O burguês é aquele cara que lá no absolutismo que a gente conversou, ele tinha o dinheiro, mas não tinha prestígio político. E aí vai ser essa classe social chamada de burguês que vai fazer uma revolução. E está aí na Revolução Industrial. Os costumes, antes você teria que ter o sangue real, você deveria ser descendente de um rei, você teria que ser da nobreza. Agora não. Agora basta você ter o dinheiro, que você vale muito mais do que o sangue real. O dono do meio de produção vai ser o dono, por exemplo, das fábricas, das ferramentas, meio de produzir, meios de produção. O trabalho, que vai ser a sua força de trabalho,
representado pelo camarada assalariado, que a gente pode chamar ele de proletário, e vários proletários, o proletariado. Então, o trabalhador, o assalariado, ele vende a sua força. Então, observe que o seu salário você recebe por 30 dias, que é o mês. Observe que se o seu salário, em especial o salário mínimo, o mês tivesse 32 dias, você morria de fome. Observe que o salário que você recebe é calculadíssimo pelo burguês para lhe manter vivo por 30 dias. Se hoje a gente tivesse um mês que tivesse 33 dias, eu e você, a gente morreria de fome, porque o nosso salário é calculadíssimo para você se manter vivo 30 dias produzindo para o dono do meio de produção, que é a burguesia. Desta maneira, surgem as primeiras fábricas que abrigam no mesmo espaço muitos operários. Cada um deverá operar uma máquina específica para realizar a tarefa. Então veja que agora você tem um exército de gente trabalhando para o burguês. Um exército de gente trabalhando, operando as máquinas. E aí veja que a produção é grande. Se a produção é grande, aquele país chamado Brasil tem que ser livre. Ele tem que ser livre para receber esse produto industrializado na Inglaterra. A gente está produzindo mais, produzindo muito mais, e a gente precisa vender. Como é que a gente iria vender se o Brasil, por exemplo, era colônia de Portugal? Então a gente, em inglês, precisa quebrar, ajudar a quebrar esse laço Brasil-Portugal, para a gente empurrar no Brasil os nossos produtos fabricados. Compreendam como na história, eu sempre falo isso para vocês, na história tudo se conecta, não chega a Revolução Industrial de uma hora para outra, não. Inclusive a Inglaterra apoiou a escravidão no Brasil. Por muitos séculos a Inglaterra apoiou a escravidão no Brasil. O escravo não recebe salário. Mais para frente a Inglaterra vai forçar de todo modo o Brasil acabar com a escravidão. Não porque a Inglaterra tinha pena do escravo. Veja, antes ela ajudava o Brasil, ela vendia escravo para o Brasil também. Ela não tinha pena do africano. Mas só que o trabalhador escravo não tem salário. Como é que vai comprar os produtos ingleses? Entenderam? Então, o Brasil vai ser forçado pela Inglaterra a acabar com a escravidão para ter um trabalho assalariado, para esse trabalhador assalariado comprar o produto inglês. Olha que jogada na Inglaterra. Um dia eu vendia escravo, eu favorecia você ter escravo, agora a situação muda. Então, se a situação muda, eu sou contra a escravidão, eu quero que você tenha um trabalhador livre, pague o salário a ele, para ele comprar o meu produto. Observe como a Inglaterra é bem bestinha. Por isso que a Inglaterra e esses países ricos, tudinho, são muito ricos, porque eles sempre estão jogando. E os países da periferia, o Brasil é um deles, sempre está na roda dos interesses das grandes potências. Isso lá no século XIX, isso na atualidade. Você acha que o Brasil está imune? Os Estados Unidos defendem os interesses do Brasil. Que nada, os Estados Unidos defendem o direito dele. Infelizmente, a gente tem uma cultura de sempre estar olhando, os Estados Unidos é bonzinho, vamos se aliar aos Estados Unidos. Estados Unidos só quer explorar, como qualquer potência quer explorar os outros países dito periférico. Agora vamos para a nossa segunda etapa, a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, que vai lá de 1850, século XIX, e chega ao século XX, que vai ser o 1918, fim da Primeira Guerra Mundial. Vejam, grande parte da humanidade nasceu no século XX e a Revolução Industrial, a segunda fase, está no século XX. Na segunda Revolução Industrial, houve aprimoramento das técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a uma nova industrialização, que expandiu-se para, olha quem aparecendo, Estados Unidos, França, Rússia, Japão e agora a Alemanha.
Então veja que a Revolução Industrial, ela não fica imune só à Inglaterra. Os outros países vão querer industrializar-se. Infelizmente, até hoje, o Brasil não é de fato e direito um país industrial, como esses aqui. A gente sempre está dependendo da indústria alheia. Ah, professor, mas e aí a Zona Franca de Manaus tem indústria? Sim, mas observe quais são as indústrias nacionais, como esses países têm. Por exemplo, Volkswagen, a alemã, a GM, a General Motors, que é a Chevrolet, Estados Unidos. Então observe que o Brasil não tem nenhuma montadora nacional de veículos. Ou seja, sempre a gente tem uma indústria internacional que vem para cá. Inclusive a Zona Franca de Manaus está nesse contexto de você atrair a indústria estrangeira para cá. O Brasil, infelizmente, ainda não é de fato e direito um país industrial. E aí, nesse período, tem a linha de produção no modelo Ford. E aí você, em pouco tempo, questão de 3 minutos, 5 minutos, eu não lembro bem, se produzia um carro desse aqui, porque cada trabalhador ia lá, colocava a peça, um carburador, o outro apertava o parafuso, o outro colocava o pneu, o outro... Logo você estava produzindo um carro desse. Era muito bacana a produção, muito rápida. Nesta época, o Império Alemão surge como a grande potência industrial, com a abundância de minério de ferro e uma cultura militar. A Alemanha adora uma confusão. Inclusive, fez o mundo balançar por 2 vezes, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. A Alemanha anda nada. Está aqui o mapa do Reino da Prússia, que nesse período chamava Prússia, mas logo passou a ser Alemanha. Bem no centro da Europa, ao lado da França, da Suíça e da Áustria. Desde então, se estabeleciam as bases do progresso tecnológico e científico, visando a invenção e o constante aperfeiçoamento dos produtos e técnicas para melhor desempenho industrial. Observe a ciência trabalhando para a indústria. Ou seja, a gente vai pesquisar, a gente vai investir grana, muito dinheiro, muito tempo, muita educação, para que isso aqui gere lucro. Gerar lucro para quem? Aí você começa a entender a coisa. E aí chega-se a esse período aqui. Esse aqui é o bacana do assunto. A relação dos trabalhadores e as teorias sociais. O ludismo. O ludismo foi um movimento ocorrido na Inglaterra, lá no século XIX, 1811 a 1812, que reuniu alguns trabalhadores das indústrias contrário aos avanços tecnológicos da primeira Revolução Industrial. Como é isso? Os camaradinhas entendem que quanto mais máquina, mais desemprego. Então, o trabalhador começa a culpar a máquina pelo desemprego dele. Se o trabalhador observa que a máquina está trazendo desemprego, então para que a gente quer máquina? Então está bem representado aí os camaradinhas, ó, com umas picadretas. Os trabalhadores veem a máquina como o seu inimigo e começam a quebrar as máquinas. E aí o ludismo vai ser bem essa teoria. A ideia de você achar que a máquina é seu inimigo e começa a quebrar. Quem propõe isso é um tal de Ludi. Ele diz, olha, a máquina é o nosso inimigo, vamos quebrar as máquinas, ela traz fome, desemprego, vamos quebrar essas máquinas para voltar ao que era antes. As pessoas trabalhando sem as máquinas, dava mais emprego a todo mundo. Então, vamos quebrar. Os ludistas protestavam contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. É considerado o primeiro movimento operário de reivindicação de melhorias nas relações e condições de trabalho. As condições de trabalho nesse período eram pesadas, você trabalhava quase o dia todo. E as crianças também trabalhavam. Veja, as pessoas veem a máquina como o seu inimigo. Mas só que já a gente vai ver que a máquina em si ela não é inimiga. Quem é inimiga é o dono da máquina. E aí a gente vai ter outra teoria bacana, chamado anarquismo. Anarquismo é bacana. O anarquismo é o sistema político, filosófico, ideológico que corresponde à ausência de governo.
ao fim do Estado e da autoridade por ele imposta. Na atualidade, o termo adquiriu uma simbologia negativa e equivocada. É muitas vezes associada a desordem ou a ausência de regras, utilizada como sinônimo de caos. Então, as pessoas menos desavisadas vai dizer que anarquismo, inclusive a minha avó, quando a gente pequeno ficava bagunçando na casa dela, ela dizia: menino, deixe de ser anarquista, menino, deixe de fazer anarquismo. Pare com isso, você está anarquizando as coisas. Veja, no Brasil, sendo Brasil, ele pega a ideia e deturpa a ideia. Antes era um sistema político, um sistema filosófico, uma ideologia que vai raciocinar que as pessoas deveriam ser iguais, que não precisava de um Estado controlando as pessoas. Para que um Estado se os seres humanos podem viver todo mundo em comunhão? Para que um Estado regulando? Para que a autoridade regulando tudo? Vamos deixar que as pessoas se evoluam, que as pessoas criem a autoconsciência, e aí a gente não tem guerra, não tem fome, não tem desemprego, porque os seres humanos têm outro nível de consciência. A gente não precisa explorar o outro, como o burguês explora. A gente não precisa de desemprego, porque agora a gente não tem o burguês empregando uns e desempregando outros, mas a gente vai fazer uma sociedade mais justa. Compreende a conversa? É diferente do que acontece no Brasil, que a gente pensa que é o caos, que é a bagunça, que é a desordem, entende? No Brasil a gente deturpou a ideia. E quem trouxe esse conjunto de ideia, anarquismo aqui no Brasil, foram os imigrantes, em especial italianos, que teve no final do século XIX no Brasil, meados para o final do século XIX, vai ter uma grande imigração italiana, e esses trabalhadores que eram lá industriais, eles trabalhavam lá, eram operários na verdade, eles já estão bem mais avançados do que a gente. Por isso que na Europa, o trabalhador ele tem mais direito do que o Brasil, porque o Brasil não passou por essas experiências. E a Europa já passou faz tempo. Não se pensa na Europa você trabalhar dia de sábado como a gente trabalha aqui no Brasil. Não se pensa essa ideia de você ganhar o extra no dia de sábado, porque eles já compreendem que isso é descanso. Inclusive, eles ganham até bem mais do que a gente pelo sábado e domingo. A gente não, a gente aí que quer aproveitar para trabalhar mais ainda para ganhar aquela renda extra. Eles já passaram por isso. Agora tem outro agora, esse aqui é bacana. No Brasil, essa palavra aqui é complicada. É complicada ela, junto com outra chamada comunismo. Comunismo. Por quê? Veja, aqui no Brasil é assim, todo mundo que não concorda comigo é comunista. Todo mundo que fala demais é comunista. No Brasil, a gente sempre deturpa a coisa. Você diz assim, você tem um viés ideológico, você é comunista. Todo mundo tem um viés ideológico e ponto. Por que um viés ideológico? Porque a ideologia é um conjunto de ideias, seja ela qual for, anarquista, capitalista, liberal, qualquer uma, é um conjunto de ideias. E aí você tem que escolher a que lhe agrada mais. O socialismo é um sistema político e econômico criado no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado naquele momento, como baixos salários, enorme jornada de trabalho, entre outras. Então, quando você está oprimido, veja aqui essa imagem, duas crianças trabalhando em cima de um tear, crianças que podiam estar brincando, podiam estar na escola, você agora está forçando essas crianças a trabalharem. Então, as pessoas vão entender que isso é uma exploração muito grande. Nesse período não tinha o salário dito mínimo. Inclusive, o salário mínimo, o problema dele é porque ele é mínimo demais. Porque a gente não pensa um salário mínimo ganhando 5 a 10 mil. Por que tem que ser quase R$1.000? Por que não pode ser um salário mínimo um pouco maior? Porque o burguês, ele não concorda que o povo ganhe dinheiro.
O burguês, ele não concorda que o povo viaje, por exemplo, na atualidade de avião. Ele se incomoda com isso. Ele não compreende o pobre indo a um restaurante bacana, igual ao dele. Incomoda ele. Então, essas ideias vai pensar bem isso. Por que os trabalhadores precisam trabalhar muito para ganhar tão pouco? Inclusive, nesse período, olha como o burguês é bacana. Ele vai contratar a família, vai chamar o pai da família e dizer, olha, tu é o homem, tu é que manda na família. E o homem, muito machista no período, concorda. Como é que eu vou pagar um salário igual a tua esposa, se tu é o homem, tu é o chefe da família? Aí, sei lá, ele ganhava R$1.000, a esposa, por ser mulher, vamos ganhar 500, e o teu filho vai ser igual a tu, e a tua esposa não pode, 250. Veja, o trabalhador era para ganhar 3.000, mas é a ideologia machista tão forte, que de vez dele ganhar 3.000, com a família toda trabalhando, ganhava 1.000 de um dele, 500 da mulher e 250 da criança, 1.750, podendo ganhar 3.000. Observe que o burguês, ele inventa a conversa e o povo sempre cai na coisa. E aí vai aparecer dois camaradas bacanas que vão criar paixões e ódios até hoje, chamado Karl Marx, o primeirão, e o outro Friedrich Engels. Esses dois vão trabalhar na ideia do socialismo científico. Por que paixão e ódio? Porque ele vai justamente criticar quem tem dinheiro. Ele vai dizer, não é justo você explorar as pessoas. Não é justo você explorar a criança. Se não é justo, vamos fazer a coisa justa. Como é a coisa justa? Quanto é que esse trabalhador produz por mês? Ele produz R$1.000, então o justo, ele ganhar R$1.000. Aí você vai perguntar assim, e o lucro do patrão, professor? Aí é onde entra a teoria. Eles não é para existir patrão. O patrão, a gente tira ele, que é o burguês, todos os meios de produção, todas as fábricas se tornam do Estado, do país, e o país vai gerir para não explorar o povo. Não é para existir nem rico, nem pobre, mas uma sociedade igualitária, onde todo mundo tem que ter direito a tudo. Saúde, educação, emprego, moradia, ou seja, uma sociedade onde não tenha a desigualdade, que é uma marca do nosso tempo, uma marca do capitalismo. Você vê um camarada com a Ferrari, batendo, tocando fogo nela, porque para ele é besteira, e você vai ver o pobre miserável que não tem um prato de comida. E isso para esses dois camaradas é impossível acontecer. Como assim? Você tem um carro que você compra num valor de 3, 4 apartamentos, por enquanto que tem pessoas que não têm dinheiro nem para comer. Então, pega-se o dinheiro, a riqueza desses camaradas, desses burgueses, desapropria deles, toma deles, se torna do Estado, e o Estado agora vai dividir a riqueza para todas as pessoas do país, e todas as pessoas do país deverão ter o direito a tudo, a lazer, férias, um bom salário, boa renda, moradia, saúde. Compreende que é a lógica contrária ao capitalismo. Por isso que ainda hoje na nossa política, grande parte dos nossos políticos, quando não concorda com você, joga logo você é comunista. Vamos lá, nesse sentido, o socialismo propõe a extinção da propriedade privada dos meios de produção e a tomada do poder por parte dos trabalhadores e controle do Estado e divisão igualitária de renda. Todo mundo ganhar igual. Os principais pensadores do socialismo científico são conhecidos como Karl Marx, esses primeiro aqui, e o seu colega, o Friedrich Engels, esse segundo aqui, ok? Então, esses dois camaradas no movimento social, eles vão atrair paixões, muitas das pessoas vão gostar deles, e a burguesia, os ricos, vão ter ódio desses camaradas, porque vão ser justamente eles que vão fazer a crítica ao modelo capitalista, ok?